se você vai comprar um carro usado, geralmente você faz um test drive, confere se todas as coisas estão funcionando naquele carro. Mas também há aqueles testes para medir a qualidade das coisas. Um computador, por exemplo, da mãozinha funciona. Um computador da maçãzinha também funciona. Mas um é melhor do que o outro. Às vezes 2 carros de marcas diferentes, um da mesma categoria, um costuma ser melhor que o outro. Mas também há aqueles testes para saber se uma coisa é verdadeira ou falsa. Existem certos produtos que são feitos de forma falsificada para te enganar. Você compra achando que é daquela marca, é tal produto, mas é outro produto. E aí você precisa conferir certas características ali para ver se de fato é original, para ver se é verdadeiro e não é falso. Eu passei por isso há 2 anos atrás. Eu fui comprar um fone pela internet, conferi lá o site certinho, não, é verdadeiro. Quando chegou, eu até achei que era verdadeiro. 1 ano se passou, a bateria acabou, não funcionava mais, e aí eu comprei um mesmo. Dessa vez eu olhei e digo, opa, de fato, esse aqui é o verdadeiro, o outro era o falso. E da mesma forma que nós testamos, avaliamos, conferimos certas características nesses produtos para ver se são verdadeiro, se é verdadeiro ou se é falso, nós também, da mesma forma, devemos avaliar a nossa comunhão com Deus. A comunhão com Deus deve ser avaliada, testada, colocada à prova, pois ela precisa apresentar certos frutos. E se não apresentar, provavelmente é falsa. As crianças que estão desenhando nesta manhã, eu peço que desenhem uma caixa, uma embalagem de um boneco. Tá? Então desenhe a embalagem, desenhe como se fosse o boneco ali aparecendo na embalagem. Você até pode colocar que o nome do boneco que está sendo vendido ali é o boneco cristão. E pode colocar ali as suas características que ele ilumina, ele brilha no escuro, na escuridão. Bom, vamos ler o texto? Peço que os irmãos acompanhem. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Antes de entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de lembrá-los de algumas coisas que eu já tratei na última exposição de 1 João, mas já faz algum tempo, e é interessante, importante lembrá-las. Quem está escrevendo essa carta é o apóstolo João, que não era somente apóstolo, mas também era um pastor. A tradição antiga diz que João, afirma que João fundou e pastoreou igrejas em Éfeso. E é possível, inclusive, que esta carta seja endereçada a essas igrejas de Éfeso. Mas nós não podemos ter certeza, porque se você ler o prólogo, você vai observar que não há uma indicação de onde estavam os destinatários desta carta. Mas dá para saber que aqueles irmãos que estão recebendo esta carta já estão caminhando com Cristo há algum tempo, com base naquilo que se vê na carta. Contudo, eles estavam enfrentando problemas, dificuldades, porque aquela ou aquelas igrejas se dividiu e um grupo saiu. E um grupo não só saiu, como estava exercendo influência para aqueles que ficaram para que saíssem também. E qual foi o motivo dessa divisão? A doutrina de Cristo. Aquelas pessoas que saíram da igreja afirmavam que Jesus Cristo não encarnou-se, ele não tinha um corpo de fato. Porque se Jesus Cristo era Deus, e eles criam que era, ele não poderia ter um corpo. Era a doutrina conhecida como docetismo. E imaginem, afirmar que Jesus Cristo não tinha um corpo é negar seu sacrifício na cruz. E, portanto, colocar toda a doutrina da salvação em jogo.
e aqueles irmãos que ficaram estavam em dúvida, estavam aflitos, e João está escrevendo essa carta porque ele quer firmar estes irmãos. Ele quer que eles testem a si mesmos, para ver se são de fato cristãos, e portanto fiquem seguros, firmes em sua fé, e também quer que eles testem os falsos mestres, para rejeitar aqueles que não são da parte de Deus, e ouvir aqueles que são da parte de Deus. Portanto, irmãos, o tema do sermão desta manhã é: avalie a sua comunhão com Deus. Avalie a sua comunhão com Deus. Como podemos avaliar a nossa comunhão com Deus? Em primeiro lugar, avalie a sua crença sobre Deus. Versículo 5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Na última exposição, a exposição do prólogo da carta, nós vimos que João fala da divindade de Jesus Cristo, mas principalmente da sua humanidade, e que os apóstolos, eles testificam da encarnação de Cristo, de um Jesus Cristo, o qual eles experimentaram. E João também revela o seu propósito, que é comunhão. Ele quer que essas pessoas, esses irmãos que estão recebendo a carta, creiam na doutrina apostólica, vivam a doutrina apostólica. E agora João fala a mensagem que da parte dele. Dele refere-se a Jesus, esse Jesus que eles estão proclamando. Os apóstolos, eles ouviram o que Cristo ensinou e proclamavam e ensinavam isso. Os apóstolos não inventavam coisas da sua própria cabeça, não. Eles ensinavam o que tinham aprendido do Senhor Jesus Cristo. E aí, João seleciona um ensino muito específico do Senhor Jesus, porque ele está estabelecendo um fundamento sobre o qual ele trará certas implicações. Então João seleciona ali um ensino de Jesus Cristo para trabalhar certas implicações disso. E que ensino é esse? O texto diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui nós temos um problema. Tente lembrar aí, você lembra em algum lugar nos evangelhos onde Cristo diz literalmente isso? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Você lembra? Provavelmente não, porque Jesus nunca disse isso de forma literal nos evangelhos. É claro que a vinda de Jesus, ela foi considerada como revelação de luz. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Ele inclusive disse que os seus discípulos deveriam ser luz. Mas nesses contextos, luz tem muito mais a ver com uma questão epistemológica, isto é, de verdade, de conhecimento, de prática. Por quê? Porque a luz traz o conhecimento da verdade, resplandece nas trevas do conhecimento. Aqui o contexto é mais moral, prático. Então, se João não estivesse se referindo a alguma coisa que Jesus disse e não foi registrado nos evangelhos, então, muito provavelmente, ele está se referindo à mensagem de Jesus sobre o caráter santo e justo de Deus. Jesus disse: Pai santo, Pai justo, Pai perfeito, que Deus é perfeito. Então, podemos dizer que o principal sentido de João em dizer que Deus é luz é a santidade de Deus. Mas vale observar que essa linguagem de luz-trevas, ela é derivada, ela vem do Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 119 diz: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Isaías 5:20 diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Mas essa linguagem é comum para os nossos dias também. Para aqueles que gostam, geralmente as capas dos filmes de terror, elas são trevas. Você não vê um filme, a capa de um filme de terror cheia de luzes. Não, geralmente é trevas. Os crimes são mais cometidos na escuridão, em trevas, não diante da luz. A luz geralmente é vista como uma conotação boa e trevas maligna. E aqui, como eu disse, João está usando luz no sentido da santidade, da pureza moral de Deus. Deus é puro, é separado do pecado.
assim como a luz é pura e cristalina. E percebam no texto como João afirma uma coisa de forma positiva e depois ele afirma a mesma coisa de uma forma negativa. Ele diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, não há nada característico de trevas, de pecado em Deus. Deus é separado do pecado. Deus não é somente separado do pecado, Ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Esse é o seu Deus? O Deus que abomina o pecado? Isso significa que Deus odeia quando nós brigamos, irados com os nossos cônjuges. Deus odeia quando nós nos sentamos aqui e a nossa mente está em outro lugar. Deus odeia quando nós enganamos, quando nós matamos em nosso coração, quando nós pensamos coisas impróprias. Pessoas que não têm comunhão com Deus e vivem uma vida de pecado, não gostam de pensar nisso. Porque isso significa que Deus odeia a vida delas. Deus as odeia, é um estilo de vida pecaminoso. Então, como que alguém que afirma ter comunhão verdadeira com Deus, faz tudo que Deus odeia continuamente? Como alguém pode ter comunhão com Deus sem saber que Deus abomina, odeia o pecado? Esse é o seu Deus? É isso que você acredita acerca de Deus? Se você não crê que Deus abomina, que Deus odeia o pecado, se o seu Deus não faz isso, então você não está adorando o verdadeiro Deus. Você está adorando um Deus que você criou na sua cabeça e, portanto, você não tem comunhão verdadeira com Deus. Em qualquer relacionamento profundo, no nível humano, para ter esse relacionamento profundo, as partes precisam se conhecer, precisam saber o que um gosta, o que o outro não gosta. E em certa medida, comunhão com Deus, ela não é diferente. Comunhão verdadeira com Deus começa em saber quem Deus é. E se o seu Deus não se importa com o que você pensa e faz de pecado, se você não acredita nisso, você não tem comunhão com Deus, porque você não pode ter comunhão com Deus que você não conhece. Avalie a sua comunhão com Deus. Em primeiro lugar, avalie a sua crença sobre Deus. Em segundo lugar, avalie a sua obediência à palavra. Versículo 6, acompanhe na sua Bíblia. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esses adversários de João que saíram, que romperam e que estavam exercendo ali influência, pressão sobre os crentes verdadeiros que tinham ficado, eles provavelmente nunca afirmaram de forma clara e objetiva que o pecado e a conduta não é importante. Geralmente, os falsos mestres, eles têm bons argumentos, eles falam de uma forma bonita e dizem de forma assim bonita, rebuscada, aquilo que vai parecer horrível e injustificável se for dito de forma direta e objetiva. Eles não costumam levar os seus argumentos até as últimas consequências. Então, o que possivelmente aconteceu é que, embora eles não tivessem falado de forma clara assim que o pecado era irrelevante, a conduta dessas pessoas e as reivindicações que elas faziam era equivalente a dizer que o pecado não era importante, que conduta correta não era importante. Nós temos comunhão com Deus e viviam as suas vidas de qualquer forma. E João sabe que essa doutrina herética, que essas afirmações estava causando confusão na mente dos que ainda estavam firmes, ou poderia causar. E então ele está colocando as coisas, esclarecendo as coisas. E perceba que é uma construção. João coloca o ensino herético, as suas consequências, e depois ele vai colocar no versículo 7 o certo, o correto, o verdadeiro e as suas consequências. E aqui ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas.
Andar nas trevas aqui tem uma conotação moral, é um ato contínuo, é pensar, agir pecaminosamente, constantemente, continuamente. Só que lembrem, Deus é luz, Deus é santo. Então, quem tem comunhão com Deus, participa, tem certas coisas em comum com Deus. Ter comunhão com Deus significa se identificar com o que Ele é e com o que Ele faz. Então, se alguém diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, pensa, age pecaminosamente, continuamente, é mentiroso. Pense no nível humano. Você não anda com pessoas que pensam e agem de forma assim, que você não gosta, que você odeia continuamente, você não quer. Pelo contrário, pessoas assim, você quer certa distância. Então, essas pessoas estavam enganadas, essas pessoas estavam mentindo, essas pessoas. Mentimos e não praticamos a verdade. Mentir aqui é no sentido de que elas estavam enganadas de duas formas. Em primeiro lugar, elas estavam enganadas achando que poderiam viver uma vida de pecado e ter comunhão com Deus. E elas estavam enganadas achando que aquilo que elas estavam experimentando era comunhão de fato, era comunhão com Deus, e não era. Então, João diz que elas são mentirosas e não praticam a verdade. Praticar a verdade é viver na luz, obedecendo a palavra, é viver à luz da verdade. Não é suficiente afirmar que você tem comunhão com Deus, mas também viver uma vida de obediência a Deus. Mas veja, isso é muito importante. Não é que assim, você pratica a verdade, você anda na luz, e porque você vive assim, então você consegue viver com Deus. E se você anda nas trevas, anda na prática contínua com o pecado, aí você não cumpre aqueles pré-requisitos e não tem comunhão com Deus. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo o seguinte: se a pessoa tem comunhão verdadeira com Deus, se ela já é aquilo, então, consequentemente, ela apresenta esses frutos. E se ela não tem comunhão com Deus, então, ela anda em trevas. Então, a comunhão com Deus não é uma série de requisitos que se cumpre e se obtém. É algo que você ganha de graça quando Deus transforma o seu coração. E aí, porque você age de acordo com aquilo. Pense no seguinte: a Bíblia fala que nós vivemos em um mundo em trevas. Então, é como se o cristão andasse em meio à escuridão com um holofote nele, iluminando o seu caminho. Então ele tem a luz e ele consegue enxergar as coisas, desviar, mas é uma luz que não vem simplesmente dele. E aí ele enxerga. Mas quem não tem essa luz, não consegue enxergar. E por isso vive constantemente tropeçando, vive constantemente se batendo, porque não tem essa luz. Como você anda? Qual é a sua prática contínua? Obediência à palavra? Ou você anda tropeçando, sempre pecando, parece que você não tem nenhuma luz? O pecado deve incomodar você, porque o próprio Deus o abomina. Então, isso é muito sério, porque se você encontra satisfação numa vida de prazeres pecaminosos e não em Deus, isso é sinal de que talvez você não tenha a verdadeira comunhão com Deus. Porque aqueles que possuem verdadeira comunhão com Deus andam na luz, obedecem à palavra. E o que fazer então, se eu não tenho comunhão verdadeira com Deus? Volte-se para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo veio a este mundo justamente para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. E se você se arrepender, se você crer em Jesus Cristo como seu Salvador, Ele pode te ajudar.
Você não anda na luz para poder vir a Cristo. Você vem como está, como aquele hino diz. E então Cristo o limpará e Cristo te dará comunhão com Deus. E Cristo, por meio do seu Espírito, te fará andar na luz. Avalie a sua crença sobre Deus. Nós devemos avaliar a nossa comunhão com Deus. Em primeiro lugar, avalie a sua crença sobre Deus. Em segundo lugar, avalie a sua obediência à palavra. E em terceiro lugar, avalie a sua comunhão com os irmãos. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora João, naquela construção, ele colocou o erro defendido por esses falsos mestres, suas implicações, agora ele põe a verdade. Há essa construção no texto, ele põe o que é correto. E aí ele diz, se porém andarmos na luz, veja, não é um pré-requisito, mas é o que acontece se a pessoa tem comunhão verdadeira com Deus. E aqui andar na luz é um esforço contínuo para pensar e agir em conformidade com a palavra de Deus. Viver uma vida, é um estilo de vida que reflete o caráter de Deus. Então, se nós andarmos assim na luz, nós temos comunhão uns com os outros. João já havia mencionado essa comunhão, a comunhão dos crentes com os apóstolos. E agora ele passa a descrever a comunhão, passa a falar da comunhão dos crentes uns com os outros. E a comunhão que nós temos aqui, irmãos, o relacionamento que nós temos dentro da igreja, ou deveríamos ter, é mais do que mera socialização. Você já parou sobre isso? Parou para pensar sobre isso? Sobre a profundidade do relacionamento que nós temos ou deveríamos ter dentro da igreja. Não é meu objetivo trabalhar isso nesse sermão, mas aqui em 1 João é importante destacar que essa comunhão, esse relacionamento que nós temos entre irmãos, em primeiro lugar, ele brota da convicção que nós temos em comum da doutrina dos apóstolos. E em segundo lugar, se expressa em amor sacrificial, demonstrado, palpável, mais ao longo da carta. Então, quem tem comunhão com Deus, verdadeira, tem comunhão uns com os outros, tem comunhão com outros irmãos. Muito provavelmente os adversários de João, eles não tinham comunhão com os outros. Eles afirmavam ter comunhão com Deus, mas eles viviam apartados, sozinhos. Um ex-pastor da IPB, hoje não está mais na IPB, é um herege muito conhecido, mas quando ele ainda estava na IPB, e era muito famoso na época, conta-se que ele foi pregar numa grande igreja. E aí, a pessoa que foi o levar chegou no culto e disse, vamos para o culto, pastor? Ele falou, não, só me chama mais perto da pregação. E aí, na hora da pregação, mais perto, né, chamaram ele, ele foi, pregou, e antes que o culto todo acabasse, para ele ter a oportunidade de falar com as pessoas, ele foi embora. Não quis. Ele já não queria se relacionar. Quem possui comunhão verdadeira com Deus, anda em comunhão com Deus. Mas quem não tem comunhão verdadeira com Deus, não mantém comunhão com os irmãos. É claro, eu quero falar aqui que, por muitas vezes, na vida, por motivos de saúde, infelizmente, nós temos que viver mais solitários. Às vezes, as gestantes ganham o seu neném, tem que ficar um período afastadas, isso acontece. Mas são momentos específicos da vida, e não é desses momentos que eu estou falando aqui no texto. E o ponto é, você pode medir, avaliar a sua comunhão, na sua comunhão com Deus, na comunhão que você tem com outros crentes.
Você se relaciona com outros irmãos em Cristo? De ter amizades, de compartilhar dificuldades, alegria. E, irmãos, aqui eu não estou falando só da Ebenezer. Nós temos irmãos em outras igrejas, seja presbiteriano ou não, mas outros irmãos em Cristo. Você tem outros irmãos em Cristo com quem você compartilha, desfruta deste relacionamento profundo? E aqui eu estou falando para além da programação da igreja. Amizades, ir na casa um do outro, conversar, passar tempo juntos. Nós perdemos isso, irmãos. Nós estamos perdendo isso. Reverendo João Paulo Tomás de Aquino, disso eu posso falar, ele falou em uma pregação, está no YouTube, de forma pública, pregando na sua igreja, ele mencionou para os seus próprios irmãos, suas próprias ovelhas. Certa vez seus filhos não estavam em casa, estava só ele e sua esposa, era domingo, e ele queria passar um tempo junto com alguma família da igreja, almoçar juntos. E ele mencionou da sua vontade, de estar ali com os irmãos, e ele achou que teriam muitos convites, e não tiveram. E ele mencionou isso para a igreja de forma muito triste, se eu não me engano foram 2 ou 3 famílias, porque nós perdemos isso. Se a igreja Ebenezer não tivesse mais estudo nos lares, almoço de domingo, você sentiria falta? Você tem experimentado a bênção de desfrutar tempos de comunhão com outros cristãos dentro e fora da igreja? Se você não tem essa comunhão, é provável que você não tenha comunhão verdadeira com Deus. Porque fruto é essa comunhão com outros irmãos. Então você precisa se arrepender e voltar-se para Cristo. E então, como o texto diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É interessante porque a Bíblia reconhece que andar na luz, ter comunhão com Deus, não significa perfeição. Você pecará, você errará. Abrão errou, Davi errou feio. O crente erra, o crente peca. Andar na luz não é sinônimo de perfeição. Mas a questão é que você não terá um estilo de vida pecaminoso. E quando você pecar, ao falhar, você tem essa certeza. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem anda na luz tem os seus pecados purificados. O termo sangue aqui, irmãos, é um símbolo para a crucificação do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o sangue era considerado a sede da vida. Levítico 17, porque a vida da carne está no sangue. Então, em termos de sacrifício, a aspersão desse sangue garantia ao adorador a eficácia do sacrifício. Então, tendo essa linguagem de sacrifício em mente, em seu sofrimento e morte, Jesus Cristo, em perfeita obediência, ofereceu o verdadeiro e duradouro sacrifício. Então, o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa de todo pecado de forma efetiva. Então, se você não tem comunhão com Deus, volte-se para Cristo, há perdão no seu sangue. Mas, se você crê em Deus de forma correta, se você vive uma vida de obediência à palavra de Deus, se você tem comunhão com Deus, saiba de uma coisa: cada vez que você peca, você deveria ter essa comunhão com Deus rompida, mas você não tem, por causa do sangue, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele não só permite, possibilita a sua comunhão com Deus, como Ele mantém essa comunhão com Deus. Crianças, eu pedi que vocês desenhassem uma embalagem de um boneco. Aquelas crianças que já sabem escrever, podem inclusive colocar as falas, porque esse boneco ele também fala. E o que ele fala? Ele fala que Deus é luz, que devemos obedecer à palavra de Deus. E ele diz que ama os seus irmãos. Eu sei, são muitas frases que eu estou falando, né? Mas esse boneco fala que Deus é luz, que devemos obedecer à palavra de Deus e que ama os seus irmãos.
em Cristo. Concluindo, irmãos, hoje Deus está nos chamando, por meio da sua palavra, a avaliarmos a nossa vida. Diante dos testes da palavra de Deus, o que você diria? Você possui a verdadeira comunhão com Deus? Ou a sua comunhão com Deus é falsa? Se for verdadeira, louvado seja o Senhor. Mas se for falsa, se você não tem comunhão com Deus, Deus não é um consumidor que está procurando certas características e se você não tem, Ele te rejeita. Não. Pelo contrário, se você se arrepender, se você se voltar para Ele, se você ir até Ele por meio de Jesus Cristo, crer em Cristo, Ele irá te perdoar. Você terá comunhão verdadeira com Deus e Ele mesmo irá te ajudar a andar na luz, te fazer andar na luz. Que Deus nos ajude. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa, e porque o Senhor usa homens falhos e com suas dificuldades e limitações, porque é o Teu Espírito que age, dando iluminação e dando aplicação. Ajuda-nos, ó Deus, a pensarmos, a meditarmos nesta palavra e que ela nos faça avaliarmos a nossa vida, ela nos faça buscar ao Senhor em oração e nos santifique para que vivamos conforme a Tua palavra, amemos e glorifiquemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.